Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao Quanto Mesto. Dois grandes filósofos, Sêneca e Jesus, viveram no mesmo período, apesar de suas diferenças de região, cultura e posição social. É impressionante como, embora tenham tido finais semelhantes, ambos mortos pela tirania de um imperador, suas palavras e ensinamentos continuam vivos. Um exemplo interessante é o ensinamento de Jesus sobre não julgar os outros enquanto temos nossas próprias falhas. É importante ressaltar que, embora Sêneca fosse apenas um homem imperfeito, ambos deixaram um legado de ensinamentos magníficos para seguirmos. Neste vídeo, exploraremos as semelhanças entre o estoicismo e a cristandade, convidando você a refletir e questionar. Podemos começar discutindo a relação entre o estoicismo e a disseminação do cristianismo. A mensagem profética de Jesus recebeu apoio do apóstolo Paulo e de seus sucessores, que buscaram aprimorar esses ensinamentos para um público mais amplo. Nascido apenas alguns anos depois de Jesus, Paulo, um judeu farisaico imerso na filosofia estoica, viajou pelo Mediterrâneo desenvolvendo sua mensagem, sempre em diálogo com os estoicos. Temos datas específicas em relação a dois eventos-chave na vida e ministério de Paulo ligados aos estoicos. O primeiro ocorreu em Atenas, onde Paulo debatia com filósofos estoicos no mercado, resultando em acusações contra seu ensino de divindades estrangeiras. Ele foi levado perante o tribunal do Areópago, onde apresentou uma série de argumentos lógicos, passo a passo, em resposta às perguntas dos atenienses. No entanto, seu discurso foi interrompido quando alguns zombaram da ideia da ressurreição dos mortos, enquanto outros mostraram interesse. Você pode encontrar essa passagem no livro de Atos, capítulo 17, versículos 19 e 20. Deus que buscamos está presente dentro de cada um de nós. Nele vivemos, nos movemos e existimos, pois somos descendentes seus. Existe uma placa de bronze em Martyr Hill, dedicada a este evento e contendo o discurso do apóstolo Paulo, no qual ele apresentou a ideia de um Criador com poder sobre tudo e de quem descendemos. Sua defesa se baseia, em parte, na teologia estoica, que atraiu a atenção de Dionísio, um membro da corte que se converteu e se tornou o primeiro bispo cristão de Atenas. Dionísio também é considerado o patrono da cidade e protetor do judiciário. Depois disso, Paulo viajou para Acaia, onde Gálio, irmão de Sêneca, era governador. Sêneca foi chamado de volta do exílio para servir como tutor de Nero. Paulo foi acusado pelos judeus e levado a julgamento, conforme registrado nos versículos 12 e 13 do livro de Atos na Bíblia, nos quais eles afirmam que ele convence as pessoas a adorarem a Deus, o que é contrário à lei. No entanto, Paulo foi levado até Gálio, que rejeitou as acusações contra ele. Nos próximos 7 anos, Paulo conseguiu desenvolver com sucesso suas igrejas em todo o império, enquanto Sêneca deixou de ser tutor de Nero para se tornar seu braço direito na administração. O estoicismo e o cristianismo se mostraram compatíveis. Quando Nero se tornou imperador aos 16 anos, Sêneca se tornou seu conselheiro. Sua primeira tarefa foi escrever discursos para convencer Roma de que não era insano conceder a um filho poderes quase divinos sobre milhões de pessoas. Infelizmente, o tempo revelou rapidamente que Nero estava perturbado e falho. No entanto, surge o questionamento se um adepto do estoicismo pode ser também cristão, assim como se um cristão pode agir de forma estoica. Até hoje, diversos estudiosos têm escrito obras que buscam conciliar o estoicismo e o cristianismo, assim como também existem obras que tratam dos dois temas de forma separada. A maioria dos estudiosos concorda que é difícil conciliar plenamente as ideias do estoicismo e do cristianismo, mas também reconhecem que um cristão pode se tornar um cristão melhor ao se aprofundar nos princípios estoicos, e um adepto do estoicismo pode aprimorar sua prática ao incorporar aspectos cristãos. Um exemplo disso é Joseph Dodson, professor de estudos bíblicos, que escreveu várias obras sobre as conexões entre Sêneca e Paulo. Ele cita uma frase de Sêneca que afirma que devemos buscar sabedoria em todas as escolas filosóficas. Dodson declara que, pessoalmente, ele acredita que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas também admite ter ceticismo sobre a possibilidade de alguém ser simultaneamente estoico e cristão.
desde que leve a sério suas crenças fundamentais. No entanto, ele afirma com segurança que Deus pode utilizar os ensinamentos estoicos para torná-lo uma pessoa melhor e um cristão mais dedicado. Além disso, Evan Voss, doutor em psicologia clínica e autor do livro A Varanda e o Cruzar, que combina a antiga sabedoria estoica com a vida cristã moderna, concorda amplamente com as ideias de Dodson. Voss relata que, durante sua pesquisa para escrever o livro, ficou surpreso ao perceber o quão semelhantes são as opiniões de Sêneca e as doutrinas cristãs atuais em questões como o casamento, o aborto e a contracepção. Ele não busca transformar os antigos estoicos em cristãos, mas acredita que o estoicismo oferece valiosas lições para todas as pessoas, sejam elas de fé cristã, de outras religiões ou não crentes. Portanto, pode-se afirmar que existem sim semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo, e que é possível se beneficiar dos ensinamentos de ambos, sem necessariamente anular ou comprometer suas crenças centrais. Essa busca por sabedoria e aprimoramento é algo que transcende as fronteiras religiosas e pode ser enriquecedora para todas as pessoas em sua jornada espiritual. Ambas as filosofias enfatizam a importância de viver uma vida virtuosa e moral, buscando a sabedoria e a autodisciplina. Ambos também enfatizam a importância de aceitação e resignação diante da vontade divina. Além disso, tanto o cristianismo quanto o estoicismo valorizam a ideia de amar e ajudar os outros, buscando a harmonia e o bem-estar social. Embora as duas sejam diferentes em muitos aspectos, suas semelhanças destacam valores e princípios fundamentais que têm influenciado o pensamento e a prática de muitas pessoas ao longo dos séculos. Jesus Cristo, a figura central do cristianismo, personificou muitas virtudes estoicas em sua vida e ensinamentos. A postura adotada por Jesus estava, muitas vezes, alinhada com os princípios estoicos de resiliência, autodomínio e aceitação da vontade de Deus. Jesus enfrentou desafios extraordinários, desde tentações no deserto até a crucificação. Entretanto, em todos esses momentos, ele demonstrou uma extraordinária resiliência, permanecendo firme em sua missão. Assim como os estoicos, ele aceitou os obstáculos e abraçou o sofrimento como uma oportunidade de crescimento espiritual. Jesus era conhecido por seu controle emocional exemplar, mesmo diante de situações intensas. Ele expressava compaixão, amor e misericórdia, mas também conseguia manter a calma em momentos de conflito. Essa habilidade de dominar suas próprias emoções era uma característica-chave dos estoicos, que acreditavam na importância de controlar as paixões e encontrar a serenidade interior. Uma das características fundamentais do estoicismo é a aceitação daquilo que não está sob nosso controle. Jesus, em seus ensinamentos e atitudes, demonstrou essa mesma aceitação, confiando plenamente na vontade de Deus. Quando enfrentou a crucificação, por exemplo, ele aceitou seu destino com humildade e confiança em Deus, mostrando seu alinhamento com os princípios estoicos de resignação diante da vontade divina. Embora Jesus Cristo não tenha sido explicitamente um estoico, sua postura e ensinamentos refletiam conceitos centrais dessa filosofia. Sua resiliência, autodomínio emocional e aceitação da vontade divina ilustram a compatibilidade entre o cristianismo e o estoicismo. Ao explorar essas semelhanças, podemos encontrar uma base comum para a busca da sabedoria e da virtude, permitindo que o cristianismo e o estoicismo se complementem mutuamente em nossa jornada espiritual. Agradeço por assistir até o final. Não se esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal para receber mais vídeos inspiradores como esse. Cuide-se e até a próxima vez.